Rapaziada, soltem um like na live aí, quem não soltou ainda, tamo junto. Vamos ver aqui o vídeo novo do Nando Moura. A fuga do monarca. Satanismo é isso aí. O diabo não é tão imbecil de falar assim, não, agora eu vou mostrar todo o meu poder na Terra. Diabo, o que você vai fazer? Rapaz, de uns tempos pra cá, eu vejo muita gente falando do diabo. Tá todo mundo falando desse lazarento, né? Eu vou pegar uma cunhã, ela vai ficar em cima da cama se calabreando em morangos, com outras cunhãs em cima dela. Esse aí eu vou mostrar meu poder. Pô, diabo, você é muito burro mesmo, hein? Monarque saiu do país. Será que ele fugiu? Ele mesmo disse que voltará ao país para ter audiência com o Flávio Dino, ministro da Justiça. De qualquer forma, ele saiu do país, foi para Miami e foi fazer um podcast com quem? Com Paulo Figueiredo, neto de ditador e preso em 2019 por causa do seu envolvimento em esquema de propinas, como diz aqui a matéria. Neto de ex-presidente é preso em Miami por envolvimento em esquema de propinas. Autoridades americanas prenderam em Miami, na última sexta-feira, o empresário Paulo Renato Oliveira Figueiredo Filho, neto do general João Batista Figueiredo, último presidente brasileiro da ditadura militar. Alvo de mandato de prisão preventiva expedido na Operação Circos Máximos, ele é suspeito de integrar um suposto esquema de pagamento de propinas a dirigentes do BRB. Matéria de 2019, 5 de agosto. Então, o monarca, ele decide sair do país para fazer um podcast com um cara. O que anda com a barriga pra trás é a perna. Um cara desse, que no conforto da sua casa, em Miami, incentivava brasileiros a dar um golpe militar no país onde ele não está, para ver isso aqui virando uma Venezuela. Você imagina como seria a relação internacional com um país que decide dar um autogolpe com Bolsonaro no poder. Todos esses gatos são imbecis. E o monarca é um imbecil de querer ainda se associar com esse tipo de gente. Ele já tem feito essa imbecilidade já há bastante tempo. Mas não interessa se você acha o monarca ou muito burro ou muito imbecil. O que está acontecendo com ele é uma injustiça muito grande. Você não consegue ver justiça nisso daqui. Por exemplo, fizeram este meme aqui, onde aqui está o Supremo Tribunal Federal, todo musculosão, com o cachorro musculoso. Está aqui a matéria, todos nós vimos. Moraes multa monarca em R$300 mil e bloqueia perfis e abre inquérito. Ao mesmo tempo em que Monark é multado em R$300 mil e tem seus perfis bloqueados, tá aqui, ó. STF rejeita a denúncia com... Vou te falar bem o que vai mudar. Vai mudar que agora, em vez de imprimir papel, eles vão estimular aos poucos a produção da moeda digital. Ou seja, a especulação acontecerá de modo muito mais fácil, muito melhor. O controle sobre o dinheiro, o suposto dinheiro que passa em circulação pela vida das pessoas, vai aumentar. É só isso. Então, efetivamente, para a vida do brasileiro, em termos de moeda com poder de compra, uma economia despontando, isso não vai existir, vai continuar a mesma coisa. Só que agora eles estão brincando de que o real não é mais um papelzinho, ele vai ser uma moedinha digitalzinha, tá? O controle sobre aquilo que você gasta, sobre a economia, será muito maior. É isso que muda, cara. O que você precisa entender é que o nosso mundo ele está caminhando para isso, o controle. Tudo se trata de controle. O que os governos querem é cada vez mais controlar a sua vida, de um jeito tirânico, certo? É isso que quer. Contra Arthur Lira, o presidente da Câmara. As acusações que rondavam o presidente da Câmara. Arthur Lira tá de boa. Aqui, ó, STF forma maioria para rejeitar denúncia contra o quadrilhão do MDB no Senado. De Renan Calheiros, tá aqui de boa. STF anula provas da Odebrecht contra Sérgio Cabral. Anulou. Vocês vejam que ontem mesmo, saiu a notícia, STF tem a maioria para derrubar regra de impedimento sobre escritório de parente de juiz. O que acontece? Vamos supor que o ministro do Supremo Tribunal Federal tenha um parente dele, um irmão dele, que tem um escritório de advocacia. E esse escritório de advocacia está envolvido em uma ação que será julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Pelas normas antigas, o juiz fala, não, estou impedido de julgar esse tipo de coisa, porque afinal, um parente meu participa desse escritório de advocacia, eu não posso fazer um negócio, eu não posso julgar, vou ser parcial e não ter a imparcialidade que é necessária a um juiz de direito. Eles derrubaram essa regra. Maravilha, hein? E foi votado numa madrugada, num sábado, e tá todo mundo numa letargia imensa. Agora, quando é com o monarca aqui, meu irmão, multa de 300 mil, proibido de existir, proibido de falar, proibido de ter o seu podcast. Não interessa se você gosta ou não do monarca. Não interessa se você gosta ou não do monarca. Respondam seriamente para mim qual é o grande perigo que o monarca oferece à democracia brasileira do dia de hoje. Notícias atrás de notícias dizendo o seguinte: Gilmar Mendes anula provas da PF sobre Arthur Lira em investigação de compra de kits de robótica. Arthur Lira tá solto aí, meu irmão. O cara que a própria esposa falou que a esganou. Ministro do...
Xanão, vi agora sua treta de 2 anos atrás sobre desconfiança e patrocínio. Te achei coerente e incorrompível. Fico mais feliz que agora tá dando certo. Tamo junto, Vitor. Eu também fico, irmão. As coisas na nossa vida pra dar certo tem que estar de acordo com a nossa moral, não é mesmo? É assim que tem que ser, irmão. Aquilo que não presta, aquilo que é corrompido, a gente rejeita. O Supremo Tribunal Federal entendeu que não cabia à Justiça Federal de Alagoas autorizar as investigações. Procuradoria-Geral da União. Esse cara não é de esquerda? O que ele tá falando? Ele votou pra isso. Mas, peraí. Não interessa se a pessoa vota ou não. Todo mundo tem liberdade de falar acerca de um assunto, dar sua opinião, certo? Se fosse assim, então ninguém poderia falar sobre nada. A questão não é essa. A questão não é isso daí. A União opinou no Tem que ser avaliado o que está sendo dito. mesmo desse sentido. E aí você vê, por exemplo, o processo do Lula, que foi julgado por mais de 10 juízes, todos dizendo Lula condenado. Volta tudo a estaca zero, prescreve tudo, Lula volta à presidência da República. E o povo, cansado disso tudo, fala assim, mas que injustiça que existe nesse país? Eu vou falar a respeito de Larissa Manoela, meu irmão. Eu vou falar a respeito de qualquer coisa, porque isso aqui não dá. Quem votou nulo só tem que aceitar. Ah, sim, tá certinho, Drago. Sua mãe, então, ela tá em dúvida entre 2 homens, que serão seus padrastos. Um é traficante, líder do tráfico. O outro é chefe de quadrilha. Você não quer nenhum deles como homem da sua mãe. Ela vai lá e escolhe algum deles. Você não tem direito de opinar? Você recusa as 2 opções, porque as 2 são péssimas. Você não tem direito de falar. Você tem que aceitar algum deles. Você é obrigado. Mas você é bem burro, né? É muito burro. Claro, claro. O que eu vou esperar de um cara que olha pra uma rodela de chouriço e fala que é um planeta? Isso é realmente um absurdo. Enquanto o Senado, passando por cima, vão lá, passam por cima do Senado, Dito isso, faça o L. vão votar. Isento de verdade é quem vota em cretinos para governarem o país. Por que são isentos? Porque as pessoas acham que estão votando em alguém quando na verdade não estão votando em ninguém. Elas pensam que estão escolhendo quando na verdade nunca escolheram ninguém. O sistema está escolhendo por elas e elas não percebem. Isso sim é ser isento. Quando você aceita ser gado do sistema, aí sim você é isento de fato. E não quando você anula o voto e diz, eu não quero nenhuma das opções porque eu acordei, eu sei que as 2 são fajutas. São os 2 lados da mesma moeda apodrecida. Enquanto você não entender isso, você será gado para sempre. Agora, a descriminalização da Ervinha muito louca, passa por cima do Senado e tudo mais, que deveria ser uma discussão da Câmara. Ninguém faz nada, cara. Nós estamos vivendo uma judicocracia. Dentro das normas, dentro da lei, o que nós podemos fazer é uma CPI, mas CPI investiga atos administrativos e não atos jurisdicionais. Como eu disse, é difícil explicar isso aí para quem está preocupado com o milho da... O povo é muito ridículo, Xandão. Lógico que é, ô Bruno. Rapaziada, soltem um like na live aí quem não soltou ainda, tamo junto. O povo não vai acordar, não tem jeito. Muita gente não vai acordar. Isso aqui foi perdido, né? Em 2019. O Deltan Dallagnol, que também foi caçado. E veja, eu não gosto do Deltan Dallagnol. Eu acho o Deltan Dallagnol um cara extremamente burro. E do caçado, ele vai lá e se une com essa galera gadal que estava pedindo um golpe militar para dar o seu parecer. Durante as eleições do segundo turno, ele vai lá, não podia ser isento, iria ter a sua votação do mesmo jeito, vai lá e vai apoiar um canalha como Jair Bolsonaro. Mas o Deltan Dallagnol, a cassação dele é extremamente injusta, porque acontece um exercício de futurologia. Ah, mas se ele tivesse sido processado e se ele tivesse sido condenado, ele seria ficha suja. Mas não tinha nenhum processo, cara. Existia só um processo administrativo. Não existia nem nada. Não existia nada. Você não precisa gostar do Deltan Dallagnol para entender que isso aqui é muito injusto. Que isso aqui não procede de forma nenhuma. E aqui ele está falando sobre o caso do Monark. Preste atenção. A questão é, pode o ministro Alexandre de Moraes cancelar ou suspender as redes sociais do Monark? Pode ele desmonetizar as redes sociais do Monark, como ele determinou? A resposta no direito é não. Não. Cancelar as redes sociais de alguém é censura prévia. É você impedir a pessoa de falar antes de você saber o que ela vai falar no futuro. É como apertar a garganta de uma pessoa. As redes sociais hoje são um canal de expressão individual, são um modo da pessoa expressar sua voz. Você censurar as redes sociais, você impedir da pessoa falar antes de você saber o que ela vai falar, é uma medida medieval equivalente, né? É o equivalente moderno de uma medida medieval de cortar a língua da pessoa. Além disso, fazer essa censura, adotar essa medida não prevista na Constituição e na lei, impacta a expressão da personalidade da pessoa. Além disso, uma censura de redes sociais para o futuro prejudica o debate público. Retira ainda de uma pessoa o instrumento de trabalho dela, que pela lei nossa brasileira é impenhorável, ou seja, não pode ser bloqueado nem para fins de ressarcimento de alguém, o que mostra que existe uma proteção dos instrumentos de trabalho, dada pela lei, com base em valores, em princípios sociais e legais,
E ele está ultrapassando isso, atropelando isso também, bloqueando instrumentos de trabalho. Então, a gente está vendo um período do Brasil, desde 2019, onde eles destruíram lá a CPI da toga, onde o sistema se protege cada vez mais, e você vê aqueles integrantes do sistema sendo absolvidos, e aqueles que questionam o sistema de qualquer maneira, sendo calados, sendo censurados, sendo extirpados de qualquer tipo de possibilidade de ter a vida pública. Né? E o grande erro desses caras é querer se unir a um canalha como o Jair Bolsonaro, que só queria trocar uma ditadura do judiciário por uma ditadura dele próprio. A única dor de um camarada como o Jair Bolsonaro é não ser ele a mandar os outros Valeu, Fred. Tamo junto, irmão. paredão para a censura. Como ele tentou fazer com o Danilo Gentili pedindo a prisão dele. Como ele tentou fazer com o seu hacker tentando destruir o meu canal aqui. Né? Como ele tentou fazer através dos seus cupinchas, tentando colocar processo criminal em cima de mim, o seu Mamacote, o seu Bernardo Kister. Então esse negócio do Felipe Neto me processar agora pedindo 71 anos de cadeia não é novidade para mim. A turma do gado bolsonarista tentou a mesma coisa. É isso que você passa todos os dias aqui por se manter livres de idolatrias de políticos canalhas e tentar de alguma forma fazer com que o povo possa ter direito de respirar em um sistema que o esmaga 24 horas por dia. As pessoas estão cansadas disso. Eu estou continuando aqui até o final. Tá e complicado a se em algum situação, caso hein? fosse cabível, teria que ter previsão legal. Mas não tem previsão legal, não tem essa previsão de bloqueio de redes sociais, impedir a pessoa de usar suas redes sociais para o futuro. Além de ser censura prévia, além de impactar a expressão da personalidade, além de prejudicar o debate público, além de retirar o instrumento de trabalho básico da pessoa. Então, essas medidas que o ministro Alexandre de Moraes adotou são inconstitucionais, ilegais e altamente prejudiciais para a nossa democracia. São medidas arbitrárias, que entram dentro de um contexto de escalada de arbitrariedade judicial, que tem, nesse caso o Monark, um dos seus exemplos, um dos seus instâncias. As várias outras a gente já comentou nesse e outros episódios aqui do programa. Assim, você não precisa gostar do Deltan Dallagnol, eu não gosto do Deltan Dallagnol. Você não precisa gostar do Monark. Eu acho que diversas coisas que o Monark fez ultrapassaram já o limite da burrice diversas vezes. Sim. Mas você destruir a possibilidade do cara falar, eu lógico, sempre isso fui não contra. existe, né? Inclusive com o desgraçado gengivudo do Alan dos Panos. Cala sua boca, seu foi derrota. Quem é que se lembra desse desgraçado? Porque você combate mentira, você combate burrice com a verdade. Se você censura esses caras, ele ainda ganha uma mítica de estar falando algo que realmente tem muito padrão dentro da realidade. Não tem. A chance que nós temos dentro da democracia, dentro das leis, não cometendo nenhum crime, é uma CPI do judiciário. Isso precisa ser feito. Isso precisa ser feito. Eu não sei se é possível hoje, se existem elementos para fazer algo assim hoje, depois que o sistema se modificou tanto desde 2019, mas isso precisa ser feito. Enquanto está um palhaço como Flávio Bolsonaro, agora estou protocolando um impeachment aqui do ministro Barroso. Vai fazer isso não vai dar resultado nunca. Tem lá trocentos pedidos. O Nando é inteligente, só poderia ser nacionalista. Eu também acho, João. Também acho. Super, acabei de postar um edit seu. React do meu shape ficou hilário. Dá uma força lá quem puder. TikTok Luiz Beirão.